Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença ao João Carlos e a Lia pelo aceite. Boa tarde ao Alan. Boa tarde. Então, estamos aqui hoje, nessa sessão, para defesa de qualificação do mestrando Alan Diego Bocco, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial, cujo trabalho possui o título A Percepção do Usuário na Definição da Qualidade da Caminhabilidade, uma aplicação do QFD em Canoinhas. Então, o Alan tem 30 minutos para fazer a apresentação, ao final dos quais, desses 30 minutos, vai ser aberta para perguntas da banca. Então, Alan, tens a palavra. Eu vou desligar o meu áudio e a minha câmera para não carregar muito o sistema. Boa sorte, Alan. Obrigado. Obrigado. Bom, então, inicialmente, antes de começar a apresentação, gostaria de agradecer mais uma vez a presença dos professores da banca, professor João Carlos Souza, professora Lia Caetano Bastos, e mais uma vez agradecer ao meu orientador, o professor Arnoldo Debatin Neto. Muito obrigado aí por aceitarem estar participando e contribuindo com o andamento do meu trabalho daqui para frente. Meu trabalho, que como o professor já falou, é intitulado A Percepção do Usuário na Definição da Qualidade da Caminhabilidade, uma aplicação do QFD em Canoinhas, Santa Catarina. Então, iniciando aqui o capítulo 1 com a introdução. O deslocamento a pé é a forma de locomoção mais primitiva e acessível que existe, já que para realizá-la não é necessário nenhum outro equipamento ou veículo, apenas a intenção do indivíduo, sua capacidade motora e o ambiente apropriado para fazê-lo. E nos meios urbanos, esse ambiente trata-se da calçada. Ela é a principal estrutura para o deslocamento pedonal. Calçadas que se incorporam ativamente nas questões ligadas à mobilidade urbana sustentável, assunto que, após a criação da Lei 12.587 de 2012, passou a ser amplamente discutido aí nas cidades brasileiras por exigir de municípios com população acima de 20 mil habitantes um plano de mobilidade urbana. E é nesse quesito que entra a caminhabilidade. Para um local receber aí os deslocamentos a pé, ser atrativo para que a população decida realizar viagens a pé, o ambiente deve ter uma boa caminhabilidade. Caminhabilidade que seria a qualidade do lugar. E é assim que entra o QFD. É a ferramenta que nós vamos utilizar nesse trabalho, já que ele leva em conta aí a opinião do usuário antes de qualquer outro parâmetro, na definição de características da qualidade, na criação de um produto ou serviço, nesse caso aqui, do ambiente, que vai ser as calçadas. E para isso, a metodologia vai ser aplicada na cidade de Canoinhas, em Santa Catarina. A relação justificativa e relevância desse trabalho, segundo Sandit e outros, calçadas agradáveis, bem estruturadas e seguras estão associadas a uma série de benefícios que vão além da mobilidade urbana sustentável. Elas favorecem pontos turísticos e a economia do comércio localizado em seu entorno, ocorre a diminuição de acidentes rodoviários e a melhora da saúde, sociabilidade e senso de liberdade dos usuários. Entretanto, em toda essa importância que as calçadas possuem, não é proporcional ao investimento que elas recebem, diferentemente do que acontece com os automóveis, onde há muito investimento, o que acaba incentivando a população a realizar os deslocamentos através do transporte individual, como mostra esse gráfico com dados da Associação Nacional de Transportes, a ANTP, que mostra a evolução no número de viagens por modo de transporte de 2014 a 2018. Por ela, vocês podem observar que enquanto o transporte não motorizado, que é o que engloba o deslocamento a pé, não diminui, mas também não evoluiu nada, manteve-se estagnado. O transporte coletivo aumentou apenas 2%, e enquanto isso, o transporte individual, que são os carros e motos, tiveram um crescimento aí de 15% nas viagens das cidades brasileiras analisadas, o que corresponde a um aumento de 2,6 bilhões de viagens utilizando o transporte individual entre 2014 e 2018. Tudo isso é o oposto do que incentiva, por exemplo, a ONU, que na Agenda 21, entre vários outros tópicos,
diz que deve-se estimular modos não motorizados de transporte com a construção de ciclovias e vias para pedestres seguras nos centros urbanos e suburbanos nos países em que for apropriado. E também é o que trata a Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável, a qual trabalha questões de transporte, acessibilidade e mobilidade. Assim, o objetivo geral desse trabalho é definir parâmetros ou critérios qualitativos para a caminhabilidade em vias públicas. E para se alcançar esse objetivo, definimos os seguintes objetivos específicos: determinar os aspectos que configuram a mobilidade urbana sustentável, especificamente a caminhabilidade; obter a partir dos usuários os aspectos considerados mais importantes para um deslocamento pedonal; e propor, se for o caso, ações de planejamento para a melhoria de infraestruturas disponíveis ou desejadas na área de estudo. Com relação aos procedimentos metodológicos adotados, foram realizadas revisões bibliográficas referentes aos assuntos tratados na revisão teórica, mobilidade urbana, caminhabilidade, e também sobre canoinhas, que foi a área escolhida para aplicação do estudo. Em canoinhas, além da revisão bibliográfica, foram realizados mapas em SIG, obtidos com dados do IBGE. O QFD foi realizado como também uma revisão bibliográfica, porém foi realizada uma revisão de 3 obras. As obras de Acau, 1997, devido à sua importância histórica mundial para o QFD, o professor Acau foi um dos criadores do QFT, e as obras de Miguel, 2008, e Cheng Melo Filho, 2010, devido à visão generalista que eles apresentam e à aplicabilidade do QFD no Brasil. A metodologia também é baseada na obra de Cheng Melo Filho e engloba aí a aplicação de questionários. Então, a estrutura do trabalho apresenta-se em 5 capítulos: a introdução, contendo tudo isso que já foi abordado até aqui; o referencial teórico, que é dividido em 3 partes: mobilidade urbana, caminhabilidade e o QFD. O capítulo 3 apresenta a caracterização da área estudada, com a justificativa da escolha da cidade, alguns dados gerais e também dados referentes à mobilidade no município. O capítulo 4 da metodologia apresenta a explicação do passo a passo necessário para se atingir o nosso objetivo final. E o capítulo 5, que apresenta as considerações finais, com os resultados obtidos até agora e os resultados esperados, e o cronograma de atividades. Aqui inicia-se o capítulo 2 do referencial teórico. Quando se pensava em mobilidade urbana, ou em estruturas para o transporte, planejamento em torno do transporte, se pensava muito no acesso físico ao meio de transporte, se trabalhava muito essa questão apenas, o que acabou ocasionando uma série de problemas que impactam e continuam impactando diretamente a qualidade de vida da população, como aumento de custo e tempo de viagem, poluição atmosférica e sonora, acidentes de trânsito, entre outros. Com o tempo, o modo de planejar a cidade passou a olhar mais as questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável, principalmente após a criação do Ministério das Cidades em 2003, que instituiu o Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Essa questão da sustentabilidade passou a vir à tona, trabalhando questões ambientais, econômicas, sociais e comportamentais, criando ambientes urbanos com melhores condições de mobilidade e acessibilidade. Nesse sentido, os meios de transportes e a circulação livre de barreiras devem estar inseridos em políticas públicas baseadas nas pessoas e não nos veículos, proporcionando acesso amplo e democrático ao espaço urbano através da priorização dos modos não motorizados e coletivos de transporte, que não gerem segregação espacial, sejam socialmente inclusivos e ecologicamente sustentáveis. Aqui eu trago uma imagem que já é muito conhecida, muitos já devem ter visto, que compara o espaço ocupado para se transportar o mesmo número de pessoas num ônibus, ou através das bicicletas, e através dos veículos. Entretanto, o que vem se percebendo nas cidades é um aumento ainda da preferência pelo transporte individual. Esse é outro gráfico trazido pela NTP, realizado através de um estudo em 533 cidades, que mostra que de 2014 a 2018, o transporte não motorizado mantém-se sendo o mais utilizado, porém caiu a sua percentagem de uso de 43,7% para 41,8%. O transporte coletivo também apresentou queda, enquanto isso o transporte individual, que é composto pelos carros e motos, subiu de 27,7% para 30,3%, inclusive ultrapassando o transporte coletivo como o segundo modo mais utilizado nas viagens brasileiras. Rego e outros traz 3 maneiras de incentivar a mobilidade urbana sustentável.
evitar ou diminuir a necessidade de deslocamento, incentivar o uso de transportes mais sustentáveis e melhorar a eficiência de todos os meios de transporte. Logo, a caminhabilidade age ativamente nessas questões, já que ela deve servir de incentivo para que o maior número possível de pessoas optem pelo deslocamento pedonal, apresentando infraestrutura física adequada e atrativa, incentivando dessa maneira o uso de transportes mais sustentáveis e melhorando, inclusive, a eficiência desse tipo de deslocamento. Essas questões da caminhabilidade tornam as calçadas agentes básicos e essenciais na definição da qualidade da caminhabilidade, já que são nas calçadas que são realizados os deslocamentos pedonais nos meios urbanos. Entretanto, a realidade que apresenta-se são calçadas defeituosas em suas larguras, superfícies e rampas, e com vegetações descuidadas que acabam por afetar a utilização desses espaços. Associado a isso ainda existem os conflitos gerados entre veículos e pedestres nos centros urbanos e a presença de obstáculos como bancos de jornais, lixeiras, postes, frutos muito de um mau planejamento. Isso ainda pode acarretar na fuga do pedestre para dentro do leito carroçável, gerando acidentes. Segundo o levantamento do IPEA, o pedestre é o elo mais fraco no trânsito, onde cerca de 50% das mortes em acidentes em trânsito são ocasionados por atropelamento de pedestres. Aqui temos mais um gráfico com dados do IPEA, onde leva em conta a opinião do usuário sobre a precariedade das calçadas brasileiras. Ele foi elaborado a partir do Sistema de Indicadores de Percepção Social, CIPES, de 2011. É separado por portes de município, municípios abaixo de 20 mil habitantes, entre 20 e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes. Ali na linha vertical à esquerda é a porcentagem de pessoas que deram as respectivas notas que estão ali na linha horizontal embaixo. Por exemplo, as cidades ali abaixo de 20 mil habitantes, pouco mais de 10% dos entrevistados deram nota 0 para as calçadas, enquanto nas cidades acima de 100 mil habitantes, mais de 20% deu nota 0. Mas, no geral, mas pode observar que nenhum município obteve nota muito alta, todos ficaram com notas baixas. As cidades assim, abaixo de 20 mil habitantes obtiveram uma média aí de 5, de 20 a 100 mil habitantes, 4,7, e acima de 100 mil habitantes, a nota das calçadas ficou em 3,8. Agora, falando um pouquinho sobre o desdobramento da função qualidade, ou QFD, ele foi formulado em 1960 no Japão, pelos professores Akao e Mizuno. O QFD é uma ferramenta que possui como características ouvir e transmitir a opinião do cliente durante a concepção de um produto. No nosso caso, não vai ser um cliente, sim vai ser o usuário. O QFD chegou na Europa e nos Estados Unidos em 1983 e no Brasil em 1989. O QFD é uma ferramenta, de certa forma, muito personalizável. Ele se adapta muito à necessidade que cada trabalho tem, do objetivo de cada trabalho. Dependendo da situação e do objetivo que se deseja alcançar com o uso do QFD, a complexidade das etapas varia bastante. E também, conforme ele se expandiu pelo mundo, o método acabou passando por várias reformulações. No Brasil, por exemplo, é muito utilizado a mesma metodologia do QFD que é usado nos Estados Unidos e na Europa, onde o foco é o QD, o desdobramento da qualidade, que tem como foco traduzir a voz do cliente através de desdobramentos, utilizando a lógica de causa e efeito, até que o produto final atenda aos requisitos dos clientes. Dentro do QFD, existe a construção de várias matrizes e tabelas, mas a matriz mais conhecida e a mais utilizada, mais importante, digamos assim, é a matriz da qualidade, que é o foco desse trabalho. Através da matriz da qualidade, ela é responsável por utilizar a voz do cliente na concepção de parâmetros básicos de projeto, sendo composta por dois mundos correlacionados, o mundo do usuário e o mundo da tecnologia. Ela é responsável por pegar a informação através do usuário, no mundo do usuário, e transformar essa informação em características de produto que seriam o mundo da tecnologia. Também foi realizada uma revisão bibliométrica do QFD, a fim de conhecer como funciona a utilização dessa metodologia aí nos trabalhos acadêmicos, onde obteve-se várias tabelas e gráficos, mas que não caberia tempo apresentá-los aqui. Então, eu trouxe um resumo das informações que nós obtivemos com esse levantamento. A metodologia mostrou-se ainda muito utilizada, mesmo tendo mais de 60 anos de existência. Ela apresentou uma maior predominância na utilização de trabalhos de países asiáticos, porém ainda apresenta uma atuação expressiva nos países do Ocidente. No Brasil, por exemplo,
Na Scopus apresentou 192 publicações e na Web of Science 74 publicações. Entre as áreas de pesquisa que mais utilizam essa metodologia, destaca-se engenharia, com muitas publicações superior às outras, seguido de ciência da computação e a área de negócios, economia e gestão. O QFD, apesar disso, o QFD mostrou-se pouco utilizada dentro da área de transportes. Quando se adicionava o termo de transportes à pesquisa, os resultados diminuíam bastante, e mesmo assim o que se encontrava era o QFD ainda sendo utilizado para a concepção de novos produtos ou serviços, especialmente voltados ao transporte coletivo. Utilizar essa metodologia visando a qualidade de um ambiente, especialmente ao tratar de um ambiente público, como é o caso das calçadas, ainda mostrou-se algo pouco explorado nas duas bases de dados. Então aqui iniciamos o capítulo 3, onde fala da caracterização da área estudada. A Canoinhas foi escolhida por se tratar da cidade natal do autor. Então, como eu já comentei, o QFD necessita da aplicação de questionários. E por aqui ser a minha cidade natal, nós acreditamos que teria uma maior aplicabilidade da metodologia. Eu conseguiria atingir uma amostragem maior dos questionários aplicando o QFD aqui do que numa cidade que eu não conheço muitas pessoas e talvez cidades maiores que teriam que ter uma amostragem ainda muito maior. Então, optou-se por aplicar essa metodologia em Canoinhas. Alguns dados gerais da cidade: ela está localizada no Planalto Norte Catarinense, a 380 quilômetros de Florianópolis e a 180 quilômetros de Curitiba, e faz divisa com 8 cidades ali destacadas no mapa. Entre as principais atividades econômicas, as mais fortes são a agricultura e a pecuária, ainda apresenta algumas indústrias, e também é forte em comércio e serviços, já que Canoinhas trata-se de um polo microrregional. Alguns dados históricos: Canoinhas foi fundada em 2 de setembro de 1911, após grande imigração europeia, principalmente poloneses, ucranianos e alemães, e após isso foi palco aí da Guerra do Contestado, um dos maiores acontecimentos sociais do Brasil, que durou aí entre 1912 a 1916. Esse mapa traz a densidade demográfica de Canoinhas, que é de 46,2 habitantes por quilômetro quadrado, e é interessante perceber como existe uma grande densidade num espaço pequeno do território municipal. Isso acontece porque Canoinhas apresenta 97% de área rural, mas apenas 25% da população vive nessa área rural. Os outros 74% vivem nos quase 3% de área urbana do município, o que ocasiona essa grande densidade num espaço pequeno, enquanto o resto apresenta uma densidade baixa. Aqui é mais um dado interessante que trata da comparação entre o crescimento populacional de Canoinhas e o crescimento no número de veículos na cidade. Enquanto o crescimento populacional cresceu, por exemplo, de 2000 a 2010 apenas 2%, e em seguida, na segunda estimativa do IBGE, mais 3,3%, segundo dados do Detran, enquanto Canoinhas apresentou de 2002 a 2010 quase mais que dobrou o número de veículos, Teve um crescimento de 110%, e até 2020 mais 61% de crescimento. Vocês podem conferir no gráfico abaixo como é desproporcional, o crescimento populacional do aumento de veículos. Com esses valores, Canoinhas possuía em 2020 um veículo para cada 1,35 habitantes. No ano passado, em 2020, a Canoinhas elaborou o PLAMOB, que é o Plano de Mobilidade Urbana do município, que trouxe aí o índice de caminhabilidade, onde foi realizado um levantamento em 250 trechos da área central da cidade, com um índice que compõe 22 indicadores que estão distribuídos em 5 categorias: segurança, atração, calçada, ambiente e travessia. Todos esses comporam o índice final, ali, o índice de caminhabilidade do município, que vocês podem conferir no gráfico, é o último item, e podem ver que ele não é muito bom. A maioria ali, quase mais de 60%, ficou definido como ruim o índice de caminhabilidade em Canoinhas. Então, esse trabalho pode contribuir ali para melhorar um pouco essa questão na cidade. Agora, explicando a metodologia, o capítulo 4, como eu comentei, a intenção do trabalho é criar essa matriz qualidade. Ela foi inspirada na obra de Cheng Melo Filho, 2010, com algumas alterações. Como eu já comentei, visto que nós não pretendemos considerar um produto ou um serviço, a gente não quer vender um produto ou melhorar um serviço, nós queremos
melhorar um ambiente, estimular a utilização de um ambiente. Então, essa é uma matriz geral, já com as nomenclaturas adaptadas para esse trabalho. Podem perceber ali a qualidade exigida, que seria o mundo dos usuários. Em cima tem as características da qualidade, que seriam o mundo da tecnologia. À direita, a qualidade planejada. E embaixo, a qualidade projetada, que é onde se deseja chegar, né, a última etapa. Então, agora eu vou explicar rapidinho cada etapa. E para ficar mais visível, eu deixei uma miniatura daquela matriz que eu mostrei no slide anterior, em destaque para a parte que eu estou falando, que eu estou explicando no momento da matriz. E embaixo, no final da explicação das etapas, eu vou trazer um exemplo de uma matriz da qualidade com valores reais, e encontra-se no livro do Cheng Melo Filho, de um exemplo real onde o produto é uma lasanha congelada, mas para entender como funciona, né, a matriz e nós vermos com dados reais como ela funciona. Então, conforme eu for falando de cada etapa, eu fiz um recorte dessa matriz final e coloquei junto aqui para se tornar algo mais visível, de melhor entendimento. Para a definição da qualidade exigida, que é o primeiro item, é realizado a aplicação de um questionário com perguntas abertas, cerca de 20 a 30 entrevistados. No nosso caso, por exemplo, a pergunta seria o que a pessoa considera importante para uma caminhada confortável nas áreas que ela geralmente percorre a pé. Isso é uma pergunta aberta, onde a pessoa vai dar também uma resposta conforme a opinião dela. A partir dessa resposta da pergunta aberta, é realizada a tradução das informações originais obtidas nesse questionário em informações úteis, que eles chamam. Essas informações úteis podem ser separadas em níveis para uma melhor organização. Ali no exemplo existem 2 níveis, mas podem também ser 3, mais níveis, conforme for necessário. Então, é pegada essa informação original e transformada ela num item de informação útil. Em seguida, entra a qualidade planejada, né? Destacado ali também na miniatura da tabela em cima. Nessa etapa é realizado um novo questionário. Nesse questionário, todos os itens da qualidade exigida que já foram transformados ali em itens de informações úteis são dispostos nesse novo questionário e feito, né, um novo levantamento, aí sim com o maior número de pessoas, onde elas vão dar notas do grau de importância de cada item. Por exemplo, no nosso caso, um item largura da calçada. As pessoas vão colocar, se eles acham que esse item é considerado irrelevante, vão dar nota 1, até extremamente relevante, nota 5. A média de todos os questionários vai ser a nota, o valor de cada item. Nesse mesmo questionário, é realizada a determinação do nível de satisfação dos usuários. Eles vão avaliar e dar nota para cada item de acordo com a sua realidade. Então, de acordo com a calçada que você utiliza no seu dia a dia. Que nota você dá para esse quesito largura da calçada, por exemplo? É péssimo? É ruim? É regular? É bom ou ótimo? Novamente, a média de todos os elementos de todas as entrevistas, vai compor ali o valor de cada item. Esses são as 2 primeiras colunas da qualidade planejada. Em seguida, devemos preencher mais 3 colunas, que seriam o plano da qualidade. O plano da qualidade, no nosso caso, nós usaremos o mesmo valor que foi encontrado no grau de importância. Por quê? O plano de qualidade, ele é o que a gente deseja alcançar, né? O valor que seria a nossa meta a alcançar após a aplicação do questionário, né? A aplicação da metodologia. E no nosso caso, a gente deseja alcançar o grau de importância que as pessoas atribuíram a cada item, né? É nisso que se deseja alcançar. Então, por isso, a gente usará o mesmo valor encontrado, né, nessa coluna. O índice de melhoria, ele é obtido pela divisão do plano de qualidade pelo nível de satisfação. E o argumento de uso são acréscimos de valores que podem ser atribuídos a cada item. Na realidade, você pode ver ali até no exemplo, que ele encontra-se como argumento de venda. Caso na criação de um produto, a empresa pense que determinado elemento, aumentando-se, né, o grau de importância daquele elemento, ele pode vender mais ou algo assim. No nosso caso, a gente não quer vender nada, a gente não quer vender a calçada, a gente quer apenas estimular o seu uso. Então, aqui, de repente, se a gente imaginar que algum elemento ali, após um estudo, né, que aumentar o valor de algum elemento vai incentivar ainda mais a utilização da calçada,
aqui aumenta-se, né? Coloca um valor 2 ou 3, senão fica todos no valor 1. Por fim, o peso absoluto de cada item da qualidade exigida é obtido multiplicando seu grau de importância pelo índice de melhoria pelo argumento de uso. Assim, encontra o peso absoluto de cada item. O peso relativo de cada item é obtido dividindo-se o valor do peso absoluto dele pela somatória de todos os pesos absolutos e multiplicado por 100, porque ele é disposto em porcentagem. A somatória de todos os pesos relativos deve estar, então, no final, o valor de 100. A próxima etapa seria as características da qualidade, que seria o mundo da tecnologia. Nessa etapa, nós pegamos todos os itens da qualidade exigida e extrai-se uma série de requisitos técnicos que seriam necessários observar para se atender tais itens, como dimensões, formas, pesos, entre outros, também podendo ser separados em níveis. Então, para se alcançar aquele determinado item que foi estipulado na qualidade exigida de acordo com a opinião das pessoas, que características técnicas devem ser atendidas para que se atenda aquele item? Isso é feito com todos eles, né? E aí sim cria-se essa tabela das características da qualidade, que seria o mundo da tecnologia. Em seguida, se faz a matriz de correlação entre as características da qualidade, que eu falei agora por último, e as qualidades exigidas, que foram aquele primeiro item. A partir de agora, são identificadas as possíveis correlações que são existentes entre esses dois mundos, o mundo da tecnologia e o mundo dos usuários, mensurando o seu grau de correlação, se ele é forte, médio, fraco ou inexistente. Ali, por exemplo, ter tempero suave corresponde no nível 5 no sabor do molho, tem uma correlação forte. Já no sabor da massa, não apresenta correlação inexistente, não tem correlação, fica 0. Então, faz toda essa mapeação de correlação entre todos os elementos do mundo dos usuários e do mundo da tecnologia. Em seguida, vem a qualidade projetada, que é a última parte ali da matriz da qualidade. Né? Nesse momento, ocorre a conversão dos valores dos pesos relativos que foram encontrados anteriormente de cada item da qualidade exigida, para cada item dos valores das características da qualidade. Então, a gente vai transferir os pesos que foram dados nos itens ali do mundo dos usuários para os itens do mundo da tecnologia. Vamos transferir esses pesos. Ali tem um exemplo embaixo também dessa mesma matriz que eu vou mostrar no final. A gente vai pegar o peso relativo de cada item e multiplicar pelo valor de correlação dele com o mundo da tecnologia. Multiplicar por linha, né? E depois soma-se a coluna. Ali no exemplo, o sabor da massa, né, obteve-se, tem um exemplo ali da fórmula que foi feita, né, para se obter o valor de 2,2. Em seguida, o peso relativo também ocorre da mesma forma que anteriormente. Ele é encontrado pela divisão do peso absoluto de cada item, dividido pela somatória de todos os outros pesos absolutos, também multiplicado por 100, porque ele é encontrado em porcentagem. Aqui está o exemplo da matriz da qualidade que eu fui mostrando separado em recortes, né, em etapas, que é a de uma lasanha congelada. Aqui ela também não está inteira, né? Uma matriz da qualidade geralmente é muito maior, existem muito mais itens, tanto da qualidade exigida como das características da qualidade, mas para ficar mais de fácil visualização, eu recortei ela, né? E aqui você pode ver todas as etapas juntos, como elas trabalham entre si. Né? Se esse fosse por exemplo, fosse, né, uma matriz final, fosse só ela mesma, existisse apenas esses itens, então a empresa que fez a pesquisa, que está pensando em vender essa lasanha congelada, deveria dar mais importância para os elementos ali, para as características do sabor da massa e do sabor do molho. Vocês podem ver que elas obtêm um peso, tanto absoluto quanto peso relativo, maior do que os outros. Então aqui é para hierarquizar a importância de cada item, né? Nesse caso, os mais importantes seriam o sabor do molho e o sabor da massa. Então, mas esse é só um exemplo de uma utilização real para exemplificar a utilização, né, de uma matriz da qualidade, que é o foco do nosso trabalho, mas voltada para a caminhabilidade. Então, voltando agora para o capítulo 5, que seria as considerações finais. Os resultados encontrados até agora foram a estagnação nos números de viagens realizadas utilizando meios mais sustentáveis de transporte, que o QFD se mostrou uma ferramenta ainda muito atual e efetiva, mas ainda pouco explorada na área de mobilidade urbana.
e que Canoinhas possui um alto estímulo ao uso do automóvel, podendo essa pesquisa servir de combustível para o aumento dos deslocamentos pedonais. Como resultado esperado, espera-se que os resultados a serem apresentados com a aplicação da metodologia proposta em Canoinhas seja possível identificar, revisar ou propor parâmetros para a criação, revitalização, ampliação e, se for o caso, implantação de novas estruturas de apoio ao deslocamento pedonal. Aqui, por fim, apresento o meu cronograma de atividades, né, até chegar lá no final na defesa da qualificação em fevereiro, se Deus quiser. E aqui são as referências que eu utilizei na confecção do meu trabalho até agora. Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Alan. Eu acho que está bem certinho no tempo, né? Praticamente 30 minutos. No meu cronômetro deu 29. Tinha um minutinho que a Beatriz começou a gravar, né? Mas está ótimo. Uhum. Muito obrigado, Alan. Eu abriria a palavra, então. Convidaria a professora Lia para fazer os seus comentários, por favor. Não, obrigada, Alan, obrigada, Arnoldo, pelo convite. É sempre bom participar, a gente sempre adquire visões diferentes da forma de planejar, né? Então, agradeço muito o convite. Bom, eu vou fazer algumas observações aqui, primeiro de caráter mais geral, quanto à forma, né, que tu apresentas aqui. Assim, quando você vai apresentar um gráfico, você põe assim, gráfico da figura. Ou é um gráfico ou é uma figura, né? Não é um gráfico da figura. Então, põe figura tal, não importa que ela seja um gráfico. Da mesma forma, em outra parte, põe assim, a figura a seguir, figura número tal. Então, já põe figura número tal e já vamos direto, né? Então, só tomar um pouquinho de cuidado quando tu chama as figuras, que a maior parte do que tu tens aqui são figuras. Também tem uma parte lá que você, lá na área de estudo, você põe alguns que chama de mapas, né? Não são mapas porque não tem o conceito de mapa. Se você pegar um cartógrafo aqui, já teria falado um monte de coisa naquela tua representação, não tem um sistema de coordenada. Então, põe um desenho da área de estudo, um croquis, algo, mas não usa a denominação de mapa, né? Porque mapa para a cartografia tem uma série de pré-requisitos que naquele teu desenho ali não está aparecendo. Tá? Também, às vezes, tu usa alguns termos que numa situação mais coloquial não teria problema nenhum, num texto mais despojado, né? Mas numa dissertação acadêmica não daria. Por exemplo, uma hora tu apresentasse várias coisas, né? Ali na página 16 até. Aí depois, tipo assim, tudo que foi apresentado ali em cima, não, né? Se fizesse uma série de definições, não é tudo que, entende? Assim, e também lá, numa outra página, essa pesquisa vai servir de combustível. Então, assim, são maneiras de se expressar que a gente não deve usar num documento, numa dissertação acadêmica. Tá? Então, são assim, algumas coisas para te dar uma relida assim, e ver. Outra coisa é na tua revisão bibliométrica. Por que você tirou justamente o ano de 2021? Porque ele não está completo? Tu estás fazendo uma revisão bibliométrica para apresentar o estado da arte. E aí você me diz que tu tirasse justamente o ano mais recente, que traria as últimas pesquisas, porque nós não temos os 12 meses cumpridos.
Não, né? Inclua 2016, mesmo porque, eu já vou aproveitar para fazer outra colocação, eu achei o teu referencial teórico muito antigo. Não não no QFD, porque ali no QFD você fez a revisão bibliométrica justamente para isso, mas nos outros você não incluiu, você não fez uma revisão bibliométrica dos outros termos, da mobilidade, etc. E aí, ao longo do texto, se você fizer um percentual lá das suas referências, você vai verificar que as que são de 2020 muitas vezes são relatórios de prefeituras, legislação, de citação mesmo, você está, eu acho que de uns 5, se não mais anos, né? Então, realmente você tem que dar uma atualizada nessas tuas referências, nessas tuas citações, para ver se tem alguma outra forma, né? Alguma outra algo mais atualizado, tá? E isso você pode fazer utilizando a mesma metodologia da revisão bibliométrica ou uma revisão sistemática, que ela é mais ampliada, né? Inclui não só as bases Scopus e Web of Science, mas também documentos de dissertações, de teses e outros documentos, né? Ainda mais sobre essa uma forma mais ampliada, né, de análise, também acho que na sua revisão, quando você fez a consulta ali bibliométrica, você não cruzou QFD com a parte de caminhabilidade. Então, eu pergunto, já existe algum trabalho que usou a QFD utilizando a qualidade da caminhabilidade? Então, como é que está, para ver se o que você está fazendo, se depois você vai aplicar e vai ouvir a voz do cliente, se a tua área, as pessoas vão ter a mesma percepção de estudos que já foram feitos, cruzando o QFD e a caminhabilidade, né? Então, eu acho que tu tem que também, embora tu tenha feito o QFD amplamente, você tem que cruzar com o teu tema também, para fazer naquela revisão ali que tu estás fazendo, tem que incluir um item fazendo, ou se não é com caminhabilidade, se não foi com a QFD, em que tipo, quais são os tipos de estudo que já foram feitos para ver esses parâmetros de caminhabilidade. Então, o estado da arte para saber sobre esses estudos. Eu acho que precisa ser acrescentado mais esse item ali na tua revisão. Com relação à tua área de estudo, eu acho que até entendo o que quer dizer na tua justificativa, mas eu acho que a gente não pode justificar porque moro na região, vou ter mais facilidade de acesso às pessoas, embora eu sei que no fundo seja isso, mas a gente tem que ter uma justificativa mais real do porquê o estudo está sendo feito naquela região e não simplesmente porque você vem de lá, né? E percebe que lá precisa ser feito. Então, acho que essa justificativa da escolha da tua área também precisa ser dado uma nova forma de argumentar. Tá? Eu já usei a QFD em trabalhos, eu tenho orientandos que usaram na qualidade da informação. Eu sei que porque a QFD, como você iniciou falando,
ela pode ser usada em várias áreas, né? E cada uma a gente consegue moldar a necessidade do nosso produto ou serviço. No meu trabalho com uma disciplina que é qualidade da informação, então a gente usa várias técnicas para medir a qualidade e entre elas está a qualidade, a QFD e o desdobramento, né, utilizando a casa da qualidade. E aí, então, dentro desse tópico, antes de entrar na casa da qualidade, uma outra coisa. Quando eu estava, já agora mais no conteúdo do teu trabalho, quando eu iniciei a leitura do teu trabalho, e você colocou parâmetros, né, até o próprio objetivo, se eu pegar aqui o objetivo geral, deixa eu buscar aqui coisa, o que você coloca como objetivo geral aqui, ó, definir os parâmetros, critérios qualitativos para caminhabilidades em vias públicas. Então, quando eu li este objetivo geral, eu imaginei esses parâmetros, esses critérios, de forma ampla. Pelo que eu estou percebendo, tu vais fazer diretamente voltado à calçada. Ou vai ser algo mais amplo? Eu fiquei com dúvida. Se o teu produto que tu vais incluir lá na casa da qualidade, produto, a calçada, como tu mostrasse aí o exemplo da lasanha, o teu produto que vai entrar na casa da qualidade é calçada? Não? Porque assim, eu vi tu fazer muita referência à calçada, e eu tinha entendido o ambiente da caminhabilidade como um todo. Né? Eu posso dizer que eu vou a pé porque eu gosto da paisagem que eu estou vendo, eu vou a pé porque não tem o relevo é plano, né? Então são todos itens, qualidades do lugar. E aí eu te pergunto, como eu aqui vi uma ênfase à calçada, chegou a me gerar uma dúvida se tu ia trabalhar só com a calçada. Que eu entendo que é uma coisa mais fácil, mas eu não sei se a gente teria suficiente informação para fazer todo um QFD só para definir o parâmetro da calçada como algo que fosse motivar a caminhabilidade. Então, é geral. Eu estou te perguntando. É geral. Tu estás sem som? É geral, sim, é geral. É geral. O uso do solo e tudo mais. Eu só E dou aí um tu já destaque. pensasse como é que tu vai fazer esse questionário? Então, Porque, só um pouquinho, ao início, a casa da qualidade começa com a voz do cliente. E a voz do cliente começa com um questionário que a gente faz ao cliente. Uhum. Você já tem a noção do questionário que você vai fazer? Sim. Inclusive, tem um estudo que já foi feito num grupo da engenharia civil, que eles usaram mais ou menos essa mesma questão. Uma das perguntas, por exemplo, nesse questionário, era o que você considera importante para uma caminhada confortável nos trajetos em que você geralmente percorre a pé. Então, realmente engloba tudo, desde da sombra da árvore até o uso do solo, se tem vitrine, se não tem, se ele se considera, se é seguro, se Tá, é tudo isso. tudo bem. Aí, dessa pergunta ampla que tu está fazendo, tu vais montar o segundo questionário Isso, para identificar os critérios importantes. isso. Tá? Aí tu vais Hierarquizar, né? transformar o que o mais frequente que as pessoas disseram foi uma boa calçada. O que mais as pessoas consideram é uma boa paisagem. Enfim, aí tu vai verificar o que as pessoas responderam nessa primeiro para criar os itens mais específicos para dar entrada na casa da qualidade. Isso. É isso? Porque muitas vezes a pessoa vai falar assim, me sentir seguro caminhando. Mas aí Isso. eu não vou colocar se sentir seguro caminhando. Eu vou criar
colocar os elementos que transformariam aquele ambiente num lugar seguro. Por exemplo, até a questão com o carro, se ele se não tem meio fio, enfim, entra tudo a questão, né? Aí seria Porque vai ser, assim, tu podes ter muitos critérios de entrada, né? E aí tu vais ter que estabelecer uma triagem. Por isso que eu tinha te perguntado se já visse algum trabalho que usou a casa da qualidade. Eu estou dizendo isso porque quando a gente usou a casa da qualidade para a qualidade da informação, a gente teve muito trabalho para chegar em alguns critérios, porque tu não, na casa da qualidade, ali depois, quando tu vai botar o grau de importância, tu não pode ter uma série deles, porque senão depois, para dar esse grau de importância para muitos critérios, já é outro ponto que é questionável, né? Então, primeiro, pensar bem no questionário que tu vai fazer, primeiro a pergunta aberta, depois a pergunta que vai te gerar os critérios, né? Uma outra coisa, para quem você vai, qual é a tua amostra? Quem que tu vais perguntar? Quem são essas pessoas? Porque, de repente, um adolescente vai te dar uma resposta muito diferente, a percepção que ele tem do que tu estás, até do que tu estás perguntando é diferente do que um adulto. Então, tu vais fazer uma estratificação das pessoas que tu vais fazer a pergunta. Sim, né? Então, tudo isso, assim, eu acho que tem que ficar bem definido. Eu não vi ali esses critérios na tua metodologia, né? Também depois estabelecer os critérios técnicos relativos a esses itens, né? Assim, como no caso aqui da lasanha, que é produto, é muito fácil a gente. Muito fácil, não, é muito mais fácil da gente fazer, né? Quando a pessoa vai comer uma lasanha, ela quer uma lasanha com bom sabor. O que é bom sabor? O que dá um bom sabor? O tempero, não sei o quê. A gente consegue ter essa ligação. Agora, quando a pessoa diz assim, segurança, como você disse, quais são os itens técnicos que vão estar relacionados com a segurança? Né? A iluminação, né? Então, você tem que pensar um pensamento bem criterioso, eu diria, né? Tanto no ouvir a voz do cliente, como também traduzir essa voz do cliente nas características técnicas, né? Porque depois o operacional ali, de calcular o peso absoluto, né? É matemática, né? E aí a gente chega realmente naquilo que é importante. Então, definir esses critérios e os critérios técnicos, a ponderação que tu também vai usar, tanto para os critérios do cliente, quanto para a relação dos critérios dos clientes com os técnicos. Né? Você vai botar 1, 3 e 5, que é uma escala que a gente usa bastante, né, para vendo a correlação dos dois. Então, isso tem que estar bem definido qual é a escala que tu estás usando e justificar essa escala. Né? Uma coisa também, lá na casa da qualidade, a parte da direita, a gente estabelece muito o nosso produto, ou assim, o benchmark, né? Como é que nós estamos em relação aos outros, né? Quando é produto. Aqui tu estás trabalhando de forma diferente, né? Não estás trabalhando o nosso produto em relação a uma outra situação. Tu estás trabalhando de forma diferente aquela parte do referencial ali em relação a produtos externos, né? Então, também ali tem que ver bem, como você explicou ali, a forma da ponderação, né? Porque qualquer peso que tu altere ali,
tu podes alterar significativamente o resultado do item que é importante a gente mexer. Sim. E uma coisa, por que tu tirasse o telhado da casa da qualidade? Então, A eu casa até. ficou sem telhado. Então, a intenção inicial é fazer o telhado, mas aí eu fiquei um pouco receoso justamente de conseguir fazer isso, fazê-la. Então, eu pensei assim, se eu conseguir, eu aplicar, mas se de repente ficar muito complicado para mim, aí eu já não intrometi agora, entendeu? Porque ali no telhado, ele vai te dizer assim, até não estou dizendo nem para só fazer o telhado, a correlação que existe, para que, por exemplo, ali, como você chegando num item, quais itens que você vai melhorar? Tais e tais. Se esses dois itens, tecnicamente, está correlacionado com outros, tu podes mostrar que indiretamente Uhum. você está contribuindo para a melhoria de outros, só melhorando esses. Então, não necessariamente fazer um cálculo apurado, mas analisar o telhado em termos de correlação para mostrar que vantagens ou até desvantagens, né? Se não tiver, pode ser uma correlação negativa, né? Que eu Uhum. acredito que não vai ser, porque aqui é tudo positivamente, me parece, mas vai depender de como tu vais botar as tuas variáveis técnicas ali, né? Então, assim, só muito cuidado com essas definições, né? Mas gostei bastante e acho que nós vamos ter um bom trabalho, inclusive na disciplina de gestão territorial, entre as ferramentas, eu cito a Casa da Qualidade, né? E tinha dito, por isso eu estava perguntando se o endereço era divulgado para os alunos, que eu sugeri que os alunos assistissem o teu qualificação. Então, eu não sei se eles estão assistindo ou não, porque realmente é uma técnica para ser usada justamente para ouvir a voz do cliente. É isso, obrigada, parabéns e Obrigado. boa sorte no teu tema. Obrigado, professor. Professora, eu que agradeço os seus comentários. Eu fiz a anotação aqui do que a senhora falou. Vou passar para o Alan, tá? Muito do que foi falado, professora, eu já tinha até anotado no trabalho do Alan, principalmente a parte de texto, assim, mas eu disse para ele, olha, não te preocupa muito com isso. Te concentra no duro do trabalho ali, no miolo da técnica e dos objetivos. E depois a gente deixa a banca observar também até vai aparecer coisas que a gente eventualmente não tinha notado, mas essa do combustível é até paradoxal, né? Se a gente está buscando um trabalho mais ecológico, como é que, né? O combustível, só se não for fóssil, né? Sim. Só uma coisa, o exemplo depois, esse da lasanha, nada contra a lasanha ali, é uma lasanha, né? Nada contra isso. Ele vai ficar, a ideia é ficar no trabalho final, eu acho que aí já não, né? Porque tu Tá, já vais ter o teu, né? Pois sim, não, é assim. até se tivesse que ter um outro exemplo, eu encontrei agora recentemente uma tese que utilizou o QFD para analisar o transporte coletivo de uma cidade aqui no Brasil. Então aí ele me ajudou até bastante agora na Isso que eu estava configuração. falando, Uhum. trazer referências acadêmicas que utilizaram assim, porque a gente vê muito retroprojetor, lasanha, bolinho de chuva, tudo isso a gente Aspirador encontra de muito pó, exemplo. aspirador de Mas pó. esse tem na área de transporte. Sim, Talvez sim. não na caminhabilidade, mas em outra área do transporte. Ali no referencial bibliométrico, eu coloco a parte. Primeiro eu coloco o tema transporte e ele dá alguns itens. Mas esses itens que ele dá, ele ainda é muito voltado a algum produto do transporte, ou se não, eu encontrei dois trabalhos que daí trabalhavam essa questão do transporte coletivo. Aí quando eu coloquei o tema mobilidade urbana junto com o QFD, não apareceu nenhum resultado. E quando eu coloquei caminhabilidade, ele apareceu um resultado só. Que até eu coloquei no trabalho ali o título desse trabalho,
que ele trata da caminhabilidade junto também com o transporte público. Então, é uma coisa que anda bem junto ali, mas só encontrei um resultado. Mas às vezes até comentar as combinações que tu fizeste, o que retornou ou não, Uhum. tá? Tá bom. Obrigado, professora. Joia. Mais algum comentário, professora? Lembrou assim? Não? Então tá, mais uma vez eu digo que está tudo anotado e vamos ver. Eu sei que esse da lasanha está no livro do Melo, do Cheng do Melo, né? Sim, Está lá tá como lá. exemplo. É um livro mais geral, então ele procurou colocar um tema que o pessoal que anime, né? Que daí vai ler aquilo ali já vai dar vontade de comer uma lasanha. Sim. Mas com certeza tem até eu tenho uma pasta compartilhada com o Alan que tem esse do transporte. A gente pode verificar isso aí. Então, eu passo a palavra na sequência ao professor João Carlos, para os seus comentários. Professor João, você tem a palavra. Muito obrigado, professor Devatim. Obrigado pelo convite aí de participar da banca, né? Como disse a professora Lia, cada banca que a gente participa, a gente aprende, no fim, acaba aprendendo alguma coisa nova. Eu confesso que eu não conhecia esse método do QFD. Então, né, achei que era uma coisa assim que tinha surgido agora, mas a professora Lia já dá isso na disciplina dela há bastante tempo, mas eu, sinceramente, eu não conhecia. Tenho um pouco de afinidade com a questão de caminhabilidade, até já participei de bancas aí de alunos do professor Debatinha, a Zabote, que o Alan cita várias vezes, eu fui daquela banca, então, mas eu não conhecia esse QFD. E justamente por não conhecer o QFD, que vai ser a minha primeira sugestão aqui, né? De qualquer maneira, eu acho que o assunto, nessa questão de incentivar, né, os movimentos na cidade, movimentos não motorizados, toda a dissertação é muito interessante, porque isso é um tema que cada vez está mais presente. Agora mesmo, antes de começar essa sessão aqui de defesa do qualificação, eu estava lá assistindo uma apresentação de uma aluna minha na disciplina de preparação para a tese lá no Pós-Arc. E ela justamente quer estudar isso, né? Saber que, sei lá, se tivesse mais diversidade de funções nas várias regiões de uma cidade, talvez a movimentação das pessoas fosse um pouco menor e com isso melhoraria a mobilidade urbana, né? Então a Maria Luísa está fazendo esse estudo, né? E hoje a gente vê que muitas cidades criam um bairro novo, mas o plano diretor diz não, esse bairro aqui é estritamente residencial. Então não deixa fazer nenhuma vendinha para o cara comprar o pão ali, né? Vamos pensar aqui no Santa Mônica, aqui em Florianópolis, né? Qualquer pessoa que queira comprar um pão no Santa Mônica, ele tem que sair do Santa Mônica para ir comprar um pãozinho para tomar um café da tarde. Se chega uma visita, é um estrafego, né? Porque tem que sair correndo de carro para ir comprar. Então, incentivar maneiras de as pessoas poderem se movimentar melhor caminhando ou de bicicleta é sempre um tema interessante. Mas daí, se eu olhar para o lado aqui, não se preocupem, é porque eu botei as minhas observações na tela do computador que está aqui no lado. Então, não é desrespeito com vocês, é porque eu estou lendo as minhas observações aqui. Justamente porque, como eu não conhecia o que é o QFD, a gente, quando lê o título de uma dissertação e aparece uma sigla que é desconhecida para a maioria das pessoas, ou a pessoa se desinteressa, não sei o que é isso, não vou nem olhar essa dissertação, né? Ou fica incomodada. Então, a gente sempre que possível, quando faz um título, evita siglas, principalmente siglas desconhecidas. Existe, claro, algumas siglas
que são totalmente, né? Se eu botar assim, vou fazer um estudo sobre a CBF aqui no Brasil. Todo mundo sabe o que é a CBF, mas QFD, pouquíssimas pessoas sabem. Então, eu sugiro que, não, em título, nunca se use sigla. Outra coisa, a gente vê que o teu título e o teu objetivo geral parecem ser coisas completamente diferentes. Sempre que possível, o título deve ser uma réplica do objetivo geral, tá? Porque aqui a gente vê que o teu título é percepção do usuário na definição da qualidade de caminhabilidade. Mas o teu objetivo é... Eu não sei, daqui a pouco eu vou achar aqui. Tá? Mas o objetivo parece que é outra coisa. Então, eu sugiro que sempre o título seja bem parecido com o objetivo. Também, ainda na parte de formato, eu vejo que tu gosta muito de usar nota de rodapé. Isso, em texto técnico, a gente não deve utilizar. Né? E, principalmente, tu que, às vezes, bota uma nota de rodapé totalmente dispensável. Por exemplo, dizer lá na página 45, rodovia. Daí tu bota uma nota de rodapé para dizer explicar o que é uma rodovia. Né? Não precisa, né? Além de... Né? Bom, mas se realmente precisar de uma explicação, procura botar essa explicação no próprio texto. Rodovia, a rodovia é isso, isso e aquilo, se fosse o caso, né? Mas tu fala aí rodovia, logo depois, veículo, na página 45, tu bota uma definição do que é veículo, todo mundo sabe o que é um veículo. Mas se tu quer dizer, não, mas o veículo no contexto aqui é um pouco diferente, bota no texto. Então, em literatura técnica, a gente não deve usar nota de rodapé, porque isso obriga o cara a aparecer aquele númerozinho 5, daí ele para de ler, vai lá embaixo e vai ler o que quer. Quando volta, às vezes já esqueceu o que estava lendo. Então, e no teu texto, tu usa bastante nota de rodapé. Então, em termos assim de formato, é mais ou menos isso que eu queria te sugerir. Tá? Também, claro, que agora aqui era o exame de qualificação, mas quando for fazer o texto final, no teu resumo, claro que daí tu vai botar também os teus resultados. Então, aqui no qualificação, tudo bem, o resumo a gente sabe, ele pretende fazer isso aqui, mas no texto final, o resumo, ele tem que já dizer o que foi feito. Não é como assim um trailer de um filme que o cara chama a atenção para o filme, mas claro que nunca conta qual é o final para a pessoa ir assistir. Aqui não, quando a pessoa lê o resumo, ele tem que ter uma noção do que ele vai ler. Porque a principal coisa para vender a tua dissertação é isso. A pessoa normalmente lê o título, se pelo título ela entende, parece que é isso que eu quero mesmo, aí, o objetivo dele é esse, então o título é esse, a pessoa vai lá ler o título. Né? E daí, se o título interessar, ele vai ler o resumo. Se o resumo interessar, ele vai nas conclusões. Se as conclusões ele entender, era bem isso que eu queria mesmo, daí ele vai comprar, entre aspas, vai baixar a tua tese, a tua dissertação. Então, né, o resumo é muito, muito importante. Daí algumas observações aqui, por exemplo, na página 5, lá no último parágrafo, né? Aqui, quando eu falar página, pode ser que não seja exatamente a página que está anotado lá em cima, porque como eu escrevi bastante coisa no teu texto, e daí depois, quando eu estava fazendo as minhas observações, talvez o número de página não seja exatamente igual. Mas, de qualquer maneira, aqui na página 5, né? Tu escreve ali, percebes que com o passar dos anos as viagens a pé
vão perdendo espaço, mas tu só diz que assim é porque a infraestrutura foi negligenciada ou pela noção de conforto. Existem várias e várias outras razões. Então, tu vai ver que eu vou te mandar daí as minhas observações aqui. Eu fiz muitas observações em vermelho aqui. Não é no sentido de crítica, é no sentido de melhorar o teu texto. Como disse o professor Debatim, né? Na qualificação é justamente para isso, para a banca sugerir coisas. Então, quando a gente sugere alguma coisa, não é porque não gostou do que estava escrito, é porque a gente acha que o texto pode melhorar. Então, eu sempre digo para os meus alunos, olha, quanto mais o pessoal da banca bater em ti, bater entre aspas, melhor, porque o pior é quando isso acontece na dissertação final, porque daí ali não tem mais chance, né, o cara passa ou roda. Aqui a gente pode fazer sugestões, mesmo que alguma coisa não esteja exatamente. Então, eu deixei várias sugestões aqui, né? Por exemplo, lá na página 6, tu diz assim, o trabalho irá usar o QFD. Daí, mas só que a pessoa ainda, como eu disse, eu ainda não sabia o que era o QFD. E também tu simplesmente diz que o trabalho vai usar, mas tem que dar uma certa justificativa, principalmente porque esse não é uma ferramenta assim tão comum na área de transportes. Então, quando aparece o termo assim, quando aparece pela primeira vez esse termo, é bom deixar o leitor para ele saber exatamente o que é aquilo e, se possível, já dar uma justificativa. A gente, numa dissertação ou numa tese, nunca deve usar uma ferramenta só porque ela existe. Não, tem que ter uma justificativa. Né? Tu pode dizer assim, olha, até essa é uma ferramenta que não é comumente usada, mas parece que já deu certo em tal lugar e pode ser uma boa ferramenta, então é isso que eu quero propor aqui. Mas sempre, né, eu li no título e não sabia o que era. Lá na página 6, tu disse que iria usar isso, mas eu continuava sem saber o que era a ferramenta. Então, isso também né, perturba o leitor. Bom, eu havia falado há pouco sobre a questão do título e do objetivo geral, né? Que, em geral, é definir os parâmetros, daí entre parênteses, critérios qualitativos para favorecer a mobilidade em vias públicas. E o teu título era a percepção do usuário na definição da qualidade e caminhabilidade. Então, né, na página 9, a gente vê que o teu título, claro, depois a gente vê a tua apresentação, a gente vê, não, mas é a mesma coisa, mas só que não está escrito do mesmo jeito. Tá? Eu sugiro também que ali, quando tu tiver, logo depois, na página 10, tu fala aqui, né, onde foi essa página? Na página 6, justificativa e relevância. Eu acho que eu tiraria aqui na página 6 o título de justificativa e ou melhor, deixaria só a relevância e deixaria a justificativa para depois os objetivos. E daí, depois do objetivo, lá na página 10, tu colocaria, então, a tua justificativa. A maioria dos alunos, quando a gente fala em justificativa, eles descrevem o problema novamente. Não, eu entendo que a justificativa é em relação aos objetivos. Lá no começo, tu explicou, eu tenho esse problema, eu quero resolver, eu tenho problema de mobilidade na minha cidade, eu quero resolver, quero estudar a questão da caminhabilidade, e o meu objetivo, então, é esse. E tu descreveu o teu problema e disse o teu objetivo. E agora tu diz assim, eu quero, então, agora usar esses
3 ou 4 objetivos específicos para chegar no objetivo geral, mas justifica, né? Por exemplo, por que eu devo ver os aspectos que configuram a mobilidade urbana sustentável? Por que eu quero, tu botou aqui, eu sugeri que mudasse, obter aspectos considerados mais importantes? Então faz a justificativa, pode ser um pouquinho mais que uma página, ou meia página, não sei, mas justificando os objetivos, né? Então, tu justificando teus objetivos específicos, tu vai justificar como, já vai dar uma boa ideia para o leitor de como que tu vai chegar no teu objetivo geral. Essa é uma sugestão que eu gosto de dar para os alunos, né? Claro que aqui ainda nós estamos ainda na qualificação do nosso trabalho, mas nos teus procedimentos metodológicos ele ficou um pouco confuso, porque dá a impressão assim que nesse item 1.4, se não me engano, na página 11, dá a impressão que só vai fazer uma revisão bibliográfica. Então, o procedimento metodológico é a chave da tua dissertação. É como que eu vou desenvolver o meu estudo, a minha pesquisa. E aqui a impressão assim que tu só, né, tu vai fazer uma revisão geral, vai pegar alguma coisa do IBGE e todo o teu estudo foi realizado através da revisão de 3 obras: Acau, Miguel e Cheng, né? Então, na tua dissertação final, tu dá uma melhorada nesses teus procedimentos metodológicos, tá? Novamente aqui também, tu ainda não explicou para nós, né? Nós estamos na página 11 e ainda a pessoa ainda não sabe bem o que é o QFD, e se já tem uma pequena noção, ainda não sabe bem como que isso vai ser útil na questão de transportes, né? Porque daí depois tu vai deixar para explicar depois só lá quando entra no referencial teórico, daí começa a falar sobre mobilidade urbana. Muito bem. Também, sempre quando a gente está fazendo uma dissertação, por exemplo, lá na página 23, na página 23 tu fala muito sobre as vantagens de caminhar. Não, isso tudo bem. A gente, quando vai fazer um estudo, a gente tem que, né, já que eu quero fazer alguma coisa funcionar melhor, falo das vantagens. Mas a gente sabe que tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Então, quando tu fala assim que é muito vantajoso a gente caminhar porque é saudável, também é bom colocar as desvantagens. Por que as pessoas, afinal de contas, não caminham? Né? Por quê? Né? Porque pode estar chovendo, pode ser que ele não caminha porque a topografia é ruim, pode ser que esteja fazendo muito calor. Então, a gente sabe que caminhar é muito bom. Eu falei, no começo nós estávamos fazendo brincadeira, ele ainda disse que vou fazer uma espécie de uma trilha no sábado, né? Parece bobagem o cara sair num dia frio como hoje e subir 8 quilômetros da Serra do Rio do Rastro, né? Mas vai ser um divertimento para mim. Agora, se eu morasse embaixo da Serra do Rio do Rastro e tivesse que levar alguma coisa lá em cima, lá no Mirante, eu não ia fazer a pé, mas nem morto, né? Eu ia sempre de carro. Então, às vezes as pessoas dizem eu vou caminhar, mas elas estão pensando assim nos momentos de lazer. Mas o que tu quer descobrir não é o momento de lazer, tu quer fazer no dia a dia, né, para fazer melhor a cidade funcionar. E daí a gente tem que entender por que as pessoas não caminham. Às vezes a pessoa caminha porque é obrigada a fazer aquele caminho. Mas se ela puder usar um outro jeito,
né? O conforto, a segurança, isso é muito importante. Então, por isso que eu sugiro aqui, né, quando tu falar aqui sobre as vantagens, também explicar o que são as desvantagens, né? Sugiro também, eu acho assim que foi, por qualificação, foi muito interessante essa tua descrição da revisão bibliométrica, né? O leitor, ele ficou, veja só, ele pesquisou isso, ele encontrou isso, esse cara aqui escreveu assim, mas quando for fazer a dissertação final, tu pode dar uma resumida, não precisa gastar tantas páginas explicando como é que tu fez. Por quê? Porque revisão bibliométrica é, no mínimo, uma obrigação que a gente tem que fazer sempre quando for fazer qualquer tipo de pesquisa, é essa revisão. Então, não precisa de escrever assim com tantos detalhes como tu escreveu. Aqui no qualificação até ficou bom, né? Mas lá na dissertação final, né? Tu pode depois até, sei lá, fazer um anexo, alguma coisa dizendo, mas assim no texto a pessoa às vezes ele já está querendo saber o que vai acontecer, onde é que a gente vai chegar. Não precisa ficar discutindo muito se em 1973 foi escrito isso. Não, né? Poderia até, digo assim, pegar essa revisão, se realmente for, né? Mas eu quero botar isso que eu acho importante. Então, olha, tem um anexo aqui que vai me dizer tudo como é que eu fiz a minha. Eu acho que isso vai mais direto ao ponto, né? Então, tu fez a revisão, tu vai mostrar ali para nós, na tua revisão bibliográfica, os autores principais que falaram sobre o assunto, tentando mostrar o que outros pesquisadores já fizeram sobre o tema, né? Né? Pouca gente usou sobre caminhabilidade esse método. É isso que o leitor ali quer. Mas daí ele ficou interessado, eu quero também fazer isso, então daí ele pode ir lá no anexo. Então, eu sugiro que tu reduza um pouco a questão da revisão bibliométrica. Eu também, como eu disse, muitas coisas aqui tu pegou lá do plano de mobilidade da cidade. Eu não sei se tu participou desse plano de mobilidade ou tu só leu. Tu participou, não, né? Não, pois é. Normalmente esses planos de mobilidade de cidades assim relativamente pequenas, né, 30, 40, 50 mil habitantes, é uma empresa que vai lá e faz. Então, a gente vê que, às vezes, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com aqueles resultados. Porque muitos dos resultados ali, por exemplo, a pesquisa sobre bicicleta, né? Os caras perguntaram para 49 pessoas, será que a gente pode, com 49 pessoas, dizer que a cidade inteira funciona assim? Mas está escrito no plano de mobilidade. Tudo bem, tu pode dizer, olha, eu pesquisei no plano de mobilidade, eles escreveram isso. Mas tu tem que botar a tua opiniãozinha ali, mas o ideal teria que ser feito. Porque se eles fizeram entrevista com 49 ciclistas, pode ser que eles tenham feito só no centro da cidade, ali, né? A gente vê que as pesquisas deles foram muito pequenas. E outra coisa, às vezes as pessoas fazem perguntas e a gente normalmente responde querendo sempre o máximo. Então, às vezes perguntava, o que tu queria para ter uma ciclovia boa? Bom, eu queria um pavimento bom, né? Eu quero que a minha ciclovia seja larga, eu quero que ela seja bem iluminada, bem sombreada, tudo isso a gente quer. Mas daí a gente pergunta, mas o senhor estava disposto a pagar aí mais 50% do seu IPTU para ter tudo isso? Daí já não, daí também pode deixar como está, que está bom para mim. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com os questionários que a gente faz. Porque, claro que todo mundo quer. Se te perguntar como é que tu quer viajar no ônibus, eu quero ir sentadinho, eu quero que tenha uma moça que me dê um copo d'água de vez em quando, se estiver quente, né? Se tiver frio, eu quero que o motorista ligue o ar para esquentar, se está quente, eu quero que ele refresque. Mas o senhor concorda em aumentar a tarifa? Daí não. Então, muitas pesquisas, até hoje em dia, tem poucas dissertações sobre isso. Mas, normalmente, o pessoal fazia muitas pesquisas que chamava de preferência declarada, em que a gente apresenta alguma coisa para a pessoa
Ela diz, eu quero isso, mas tudo que a gente quer, tudo que a gente ganha a mais, tudo tem um preço. Né? Quando a gente vai aqui no supermercado comprar um pão, tudo bem, eu trago um pãozinho quente para casa, mas lá eu tive de deixar 70, 80 centavos para cada pão que eu trago. Então é isso, quando a gente faz pesquisas, principalmente em cidades, a gente tem que ver bem o tipo de resposta que as pessoas dão. Né? A gente vê aqui que em algumas perguntas assim que a gente faz, por que o senhor usa a bicicleta? Ah, porque é bom para a saúde, porque é isso. Às vezes, são perguntas que as pessoas dão respostas padrão. Elas dão a resposta, eu vou responder, mas primeiro eu vou pensar o que esse cara está me perguntando. Então, muitas vezes, nós, não vou dizer que as pessoas, nós, né, a gente inconscientemente mente para o entrevistador. A gente nem sempre fala a verdade. Quando alguém vem fazer uma pergunta para a gente, primeiro a gente é politicamente correto. Né? Eu sou um cara legal, então eu vou fazer isso. Mas, na realidade, a gente não faz, mas a gente diz para o cara que vai fazer. Depois, a gente vê o que esse cara está querendo me perguntar. Eu não vou responder o que eu penso mesmo, porque daí ele está escrevendo ali, ó, se ele está gravando ainda mais ainda, daqui a pouco eles me complicam. Né? Então, o pesquisador, o entrevistador, ele tem que ser sempre um cara muito cético. Será que o cara está me falando a verdade mesmo? Por isso é que esse teu método aí, eu acho muito interessante, mas eu não sei se tu vai conseguir, assim, uma amostra muito grande, mas não tem problema. Mesmo que tu faça uma amostra pequena, como é uma dissertação, como tu não está fazendo uma consultoria, tu não está fazendo um plano de mobilidade, se tu criar um método que a gente consiga descobrir o que tem de bom e o que tem de ruim nas questões de pavimento e calçada, daí depois lá na recomendação de trabalho futuro diz, olha, o ideal é que esse meu método aqui a gente fizesse com uma amostra de 400, 500 perguntas, mas eu consegui fazer com 32, com sorte, mesmo que tu seja um cara conhecido na cidade, se tu conseguir uns 30 respondentes ali que não sejam da tua família, tua mãe, teu pai, os teus irmãos e mais uns 5, olha, né, não é fácil, né? Talvez tu consiga, a mulher ali da farmácia, que é bem amiga da família, tudo, né, os tios todos, mas só que, veja, mas não faz mal. Numa dissertação, às vezes a gente não consegue ter uma amostra 100%, mas deixa lá depois, lá nas recomendações para os trabalhos futuros, né? Então, por exemplo, lá na página 50, né, o plano de mobilidade fez uma pesquisa para entender a percepção dos usuários e fez uma pesquisa com 67 pedestres. Será que 67 realmente eles são os 30 e poucos mil, pessoal lá do coisa? Deixa eu só desligar aqui, desculpe. Bom, desliguei o telefone, desculpe. Tá? Então, como eu disse, né, tudo isso que eu estou te falando aqui, eu vou te mandar depois por escrito aqui, né? Várias sugestões aqui, né? Para tu explicar, lá quando tu faz na página 53, né, aquele fluxograma onde tu vai fazer as entrevistas, né? Explicar aquilo um pouquinho melhor, como é que vai funcionar. Já está assim razoável, mas como é ali, né? Ainda para um leitor que não conhece bem o assunto, ele saber assim entender bem o que é uma qualidade exigida, uma qualidade planejada, uma característica de qualidade. Mesmo que tu deu aquele exemplo assim da lasanha, que fica até mais fácil a gente entender, mas mesmo assim era bom daí quando for fazer a tua dissertação final, explicar assim um pouco mais voltado realmente
a nossa pesquisa. Eu tenho várias outras sugestões aqui, né? Muitas a professora Lia já chamou a atenção, né? Eu acho que ainda, quando tu chega ali na questão de considerações finais, tu ainda não tem ainda não tens resultados, né, para apresentar para a gente, né? Porque não, então resultados e considerações finais. Não, resultados ainda não. De qualquer maneira, eu acho que o tema que tu está estudando é muito interessante. Com certeza tu vai conseguir, mas conseguir convencer que esse método, né, o que sempre esqueço aqui, o QFD é interessante para ser aplicado nos transportes. Eu acho que isso vai ser uma grande contribuição para a ciência. Tu pode até botar lá no começo, lá nas tuas contribuições, eu estou tentando mostrar que esse é um método que a gente pode utilizar. E talvez seja mesmo, né? Eu acho que sim, né? Não sei se tu vai conseguir ter 100% de sucesso nas tuas entrevistas, porque tu é um cara sozinho, né? E a gente vê que Canoinhas, pela foto que tu mostrou da cidade, que o pessoal disse que as calçadas são ruins, pela aquela foto, eu achei linda a cidade, as calçadas uma beleza, então as pessoas reclamam de barriga cheia às vezes, né? Ela não sabe o que é uma calçada ruim, né? Mas as pessoas normalmente respondem, nunca, se tu for fazer uma pesquisa, tu vê que quase todas as pessoas respondem pelo meio, assim, ela nunca diz que está excelente e nunca diz que está horrível, ela sempre fica pelo meio, então a gente nota ali que quase sempre o 40, 50, 60 é o que dá mais resposta. Então, as pessoas tendem a responder muito pelo meio da amostra que a gente mostra, né? E ali, então eu digo assim, tu tem que ser bem crítico com as respostas que tu vai receber, porque muitas coisas que eles vão dizer que eles queriam, eles talvez não estejam dispostos a pagar, né? Eu quero mais segurança, então, mas o senhor está disposto a pagar um pouquinho mais do IPTU? Daí também não. Então, às vezes muitas vezes as pessoas respondem porque viram na televisão que em tal cidade estão reclamando disso aqui, então eu também vou reclamar, porque daí eu fico, né, inserido no contexto. Mas, de qualquer maneira, como eu disse, eu acho que o tema é bem interessante. Vou te mandar minhas observações aqui, daí tu conversa com o professor Debatim, ver se são coerentes ou não. E eu também, como a professora Lia disse, tenho grandes esperanças nessa tua dissertação. E tu levou sorte também, que pegou um orientador que entende muito do assunto, né? É um cara muito bom, né? Eu trabalho com ele há muito tempo, porque eu sei que ele sempre, né, me deu, né, desses anos todos, sempre me deu alegrias aqui de eu trabalhar junto com ele, né? E era isso, minhas observações, professor Debatim. Em seguida, eu já mando tanto essas observações e o texto onde eu fiz as observações em vermelho. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, professor João, agradeço a sua consideração. Não esperava, não foi nada combinado, tá? Mas agradeço, me sinto lisonjeado de ouvir isso do senhor, professor. Muito obrigado. Eu também quero agradecer rapidinho aqui os dois professores. Muito obrigado pela contribuição. Com certeza vai me ajudar muito e muito obrigado mesmo. Obrigado, não. Nós vamos ralar um bocado para botar isso aí em dia. Mas a gente espera, agora com essa ferramenta assim, é muito boa por isso, né? O professor, a banca, né, pode fazer a observação já no texto e manda, e a gente já faz uma leitura melhor. Eu também anotei tudo que foi falado na versão que eu tenho da qualificação do Alan, e vai junto para o Alan também essas observações. Enquanto a gente estava na nossa explanação, também mandei para o WhatsApp do Alan aquele trabalho sobre transportes de QFD. Até depois eu compartilho com o professor João, com a professora Lia. Foi apresentado no ENEGEP 2013. Eu mando lá para vocês também sobre QFD. Tem a vantagem também que é gravado, né, o Debatim? Além de tu ter anotado tudo aí, eu mandar aqui também.
Tá tudo gravado também, não tem história. Essa história Eu de ia esquecer, comentar não isso. dá, não cola mais. O bom de hoje é porque fica tudo gravado. Tudo Ele gravado, pode parar, rever. exatamente. Então, eu só tenho a agradecer os comentários da banca nesse sentido e tenho certeza que a gente vai realmente se empenhar para colocar tudo isso em prática aí no trabalho do aula. Agora nós temos os procedimentos relativos à reunião da banca, né? E aí eu perguntaria para a Beatriz como que a gente faria para... Aí a gente tem que sair de uma sala e ir para outra, é isso? Eu, eu vou abrir uma sala privada, professor, e enviar os professores para lá. Tá Daí bom. o Alan continua nessa sala. Um Tá instante. bom. Alan, tu vai ficar sozinho aqui, tá? Fica tranquilo que o lugar é tranquilo aqui. É porque agora nós vamos fazer um teletransporte, tá? Exatamente. Ainda não apareceu, né, a sala? Não, não, não. Ela está criando, não sei Tá. o que aconteceu. Agora foi. Opa.
Ok? Só falta o João. Ó, o João está chegando. Então, Alan, nós nos reunimos em local específico e entendemos que tu tem condição de ser aprovado. Então, meus parabéns. E a banca examinadora entendeu por bem dar as seguintes recomendações. Observar os comentários dos membros da banca, 2 pontos, encaminhados em arquivo digital e disponibilizados em gravação. Ok? Ok. Então, agradeço mais uma vez ao João Carlos e à professora Lia pela disponibilidade e parabenizo o Alan aí pela aprovação na qualificação. Obrigado a todos. E bom trabalho. Obrigado. Vai ter. Então, temos ainda algumas formalidades, né? Eu vou assinar o documento e eu acho que a gente manda aqui nesse link ou a gente manda por e-mail? O que vocês acham melhor? Não. Tu abre lá no Assina UFSC. Isso, Link. pois é. Daí o link eu mando aqui ou eu Não, mando manda por e-mail. por e-mail? Porque se Tá tu bom, mandar então. aqui, vai fechar a sala, a gente não vai pegar. Então tá bom. Então vou fazer isso. Vou sair daqui, vou assinar e mando para vocês o link. Manda os Tá certo? links e aí a gente assina. Então tá Isso, jóia. e eu logo em seguida, eu mando o meu arquivo com as observações aqui, tanto para o Alan quanto para o professor Debatim. Jóia, Obrigado. muito obrigado, Tá professor. certo. Obrigado também. Então, Obrigado, parabéns, Alan. Obrigado. Até. Obrigada, Beatriz, Até. também pode encerrar. Obrigado, Beatriz. Beatriz aí, valeu também pelo apoio. E declaro então que está terminada a presente sessão de qualificação de mestrado. Obrigado. Boa tarde a todos. Um abraço, até logo.